Então, o desafio aqui para a gente é falar um pouquinho sobre a resposta brasileira e, ao mesmo tempo, falar sobre o perfil da epidemia que a gente tem e o que a gente está fazendo para responder a isso, né? É importante assim a gente mencionar que a epidemia no Brasil ela é uma epidemia estabilizada, se a gente pensar no nível nacional. Só que num país como o Brasil, quando você fala que uma epidemia é estabilizada, ela pode esconder determinados locais onde a epidemia está mais aquecida e determinados locais onde a resposta tem sido mais efetiva. Então, a gente deixa de falar um pouco sobre Brasil como um todo e procura sempre dar uma característica de região e, às vezes, até de unidade da federação para entender melhor o que está acontecendo. Mais recentemente, na epidemiologia, a gente desenvolveu um conceito para encarar a epidemia de AIDS até de maneira global, que é o conceito de hotspot, que é juntar uma série de indicadores que são indicadores da epidemia, número de casos reportados, mortalidade, transmissão vertical, e com esses indicadores a gente tentar identificar aonde é que a epidemia está aquecida e onde é que a gente precisa concentrar esforços. Porque você precisa conhecer sua epidemia para responder melhor a ela. Então, aqui chama a atenção que, embora você tenha no Brasil uma curva de estabilidade, né, você tem, por exemplo, na região sul, uma epidemia que é muito acima da epidemia do país, né? Ou você tem, na região norte, que está aqui em verde, um crescimento da epidemia, né? Então, essas características vão dando para a gente uma compreensão melhor do que a gente está dizendo quando diz que no país a epidemia está estabilizada, mas não necessariamente em todos os lugares. Quando a gente pega a taxa de detecção por unidade da federação, a gente aí põe em verde a unidade da federação e em azul a capital da unidade da federação. Essa é uma característica interessante porque durante algum tempo a gente ficou com o discurso de que a epidemia estava em todo o Brasil, estava em todos os lugares, era uma epidemia de qualquer cidade, de qualquer lugar, etc. e tal. Não é. A epidemia continua uma epidemia muito concentrada em centros urbanos e 4 unidades da federação têm 65% dos casos de AIDS de todo o país, né? Então, não é que a epidemia é igual em todos os lugares, em cada cidadezinha a gente tem um monte de casos, não tem. A gente tem um número de casos muito maior nos grandes centros urbanos, né? Aqui tem alguns exemplos. Essa linha pontilhada aqui é a média do Brasil, que é 19,7 para cada 100 mil habitantes, né? Mas você pega, por exemplo, Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, tem quase 5 vezes o número de casos do Brasil, né? Então, muitas vezes as pessoas, sei lá, esperavam que fosse em algum outro lugar onde as condições sociais, econômicas fossem piores, mas não, nós estamos falando de Porto Alegre, uma das cidades mais desenvolvidas do país, onde a gente tem aqui, praticamente 100, né, está beirando 100, passou de 90 a taxa de detecção de casos de AIDS naquela cidade. Mas você tem vários outros lugares, né, como, por exemplo, o Amazonas, né, como estado, o Rio Grande do Sul como estado, Santa Catarina como estado, Rio de Janeiro, que a gente está considerando essas unidades da federação os hotspots, os lugares onde a gente ainda tem uma epidemia que está bastante aquecida. Para responder a isso, né, a gente tem uma estratégia, que é uma estratégia que está prevista nos princípios do Sistema Único de Saúde, que é a estratégia da equidade, né? Que é você investir mais onde tem menos recurso, e você dá mais para quem tem menos, né?
E não é a estratégia da igualdade, porque nós não podemos tratar igual um problema que é diferente. Nós temos que empenhar mais esforços nesses lugares do que em outros lugares onde a epidemia está mais tranquila. Essa taxa de detecção de 19,7, em relação a 2003, ela tem uma queda de quase de 9%, mas o que chama atenção é que ela é a menor taxa de detecção dos últimos 12 anos no país. E ela é um dado do final de 2014, que é o dado que a gente tem. Agora, em 2016, a gente fecha o dado do final de 2015. Na mortalidade por AIDS, a gente, de novo, vê que essa aqui é a taxa de mortalidade do país e essa aqui é a taxa de mortalidade em Porto Alegre, né? Então, não é só o indicador, que a gente não está falando só do indicador relacionado ao número de casos detectados, mas a gente está falando mais indicadores, né, que vão ajudar a gente a caracterizar os locais como hotspots. E a mortalidade por AIDS é um deles bastante importante. A gente vê aqui no Amazonas, por exemplo, a gente tem praticamente 3 vezes a mortalidade do país. No Rio de Janeiro também, quase 3 vezes a mortalidade do país. No Pará, a gente tem uma mortalidade até maior, mas se a gente voltar lá na taxa de detecção, ela não é tão grande. Então, na composição desses indicadores, é que a gente vai caracterizando o hotspot, né? Nós tivemos uma taxa de diminuição de mortalidade de 10,9% em relação ao ano de 2003. A mortalidade no Brasil caiu bastante. Tem um artigo publicado no Lancet, em 2013, que mostra que a maior taxa de mortalidade, a maior queda de taxa de mortalidade de todos os países, incluindo países desenvolvidos, e isso se deve a uma política de acesso universal à medicação antirretroviral que a gente tem de maneira gratuita dentro do Sistema Único de Saúde desde 1996, que é uma política que eu digo que não é uma política de um governo, mas é uma política do Estado brasileiro há muitos anos, né? Outro indicador que chama atenção é o crescimento de AIDS na juventude, né? Se a gente pode dizer que a epidemia está relativamente estabilizada e que tem um crescimento muito pouco significativo em qualquer segmento da população, na juventude isso não é assim. Na juventude a gente tem um crescimento importante, né? Se a gente comparar 2004 com 2014, a gente sai de uma taxa de detecção de 9,5 para 100 mil habitantes para 13,4 para 100 mil habitantes no país como um todo, mostrando que o crescimento da juventude é um grande desafio para a gente, é uma coisa preocupante. Tem várias teorias sobre por que isso está acontecendo. Alguns dos indicadores que a gente tem de estudos comportamentais que o Ministério faz em todo o Brasil mostram que a geração atual ela é bem mais liberal em relação ao comportamento sexual, tem muito mais parceiros do que 10 anos atrás, 8 anos atrás, e tem um uso de camisinha que é inconstante, né? É uma geração que não viveu a epidemia de AIDS no passado, não viu nenhum dos seus heróis morrendo de AIDS, não viveu aquele drama de quem viveu AIDS na década de 80, 90. Se a gente pegar aqui como está crescendo a epidemia, né, a gente vê que chama atenção, né? Em homens com 13 anos ou mais, o crescimento é basicamente entre homens que fazem sexo com homens, né? É o que está pressionando o crescimento da epidemia nesse momento. Essa categoria, durante muitos anos, até o ano de 2014, essa categoria de transmissão na ficha de notificação do SUS incluía travestis e transexuais, e que era difícil você classificava todo mundo como homem que faz sexo com homem. A partir de 2014, a gente diferenciou na ficha de notificação travestis, transexuais e homens que fazem sexo com homens. Essa diferenciação é extremamente importante porque a gente tem achado
em diversas ações que a gente tem feito, em travestis e transexuais, a taxa de notificação é muito maior do que em gays e homens que fazem sexo com homens. Então, essa falta de informação que a gente teve durante bastante tempo, a gente está tentando reparar com essa mudança na ficha em 2014 e com mais uma coisa que a gente vai mostrar daqui a pouco. Aqui, a taxa de detecção em menores de 5 anos. E a taxa de detecção em menores de 5 anos, para nós, ela é um proxy de transmissão vertical. Como a gente não tem esse indicador, a gente não consegue extrair o indicador só da transmissão vertical, a gente usa isso para dizer, bom, se tem menos de 5 anos e tem HIV, muito provavelmente foi transmissão vertical, né? Então, com isso, a gente consegue ter uma noção de que essa é uma outra vitória importante da história da epidemia no Brasil. A gente está derrubando, de maneira expressiva, a taxa de transmissão vertical. Mas ainda falta bastante para a gente chegar, por exemplo, no que Cuba chegou no ano passado, em 2015, que foi o primeiro país do mundo que eliminou a transmissão vertical do HIV. A gente até conseguiu, em algumas cidades brasileiras, fazer a eliminação da transmissão vertical do HIV. A gente eliminou em Curitiba, eliminou em Santos. Aí, pelos idos de 2004, a gente tinha eliminado na capital de São Paulo, mas, em alguns casos, a gente voltou a ter casos, e tem, aqui na capital de São Paulo, as duas maiores explicações atuais sobre por que a gente ainda tem casos de transmissão vertical, está muito relacionada a imigrantes que não têm acesso ao pré-natal adequado e mulheres usuárias de crack grávidas que não têm acesso adequado ao pré-natal. Mas a gente ainda tem muito feijão para comer para a eliminação da transmissão vertical, mas a tendência é uma tendência interessante de diminuição expressiva. Aqui a taxa de detecção em menores de 5 anos aí por estado, e, de novo, a gente volta a dizer que o Brasil não é a mesma coisa, não é em todos os lugares que a gente está controlando a transição vertical ou melhorando o controle da transição vertical. Se a gente pegar aqui, por exemplo, essa linha pontilhada, mostra a taxa de transmissão vertical nacional. Aqui é o estado de São Paulo, onde a gente está avançando muito na eliminação da transição vertical. Aqui é o estado do Paraná, que eu acabei de mencionar. E aqui, historicamente, Curitiba ainda está acima, mas nos últimos anos eliminou. Mas se pegar, por exemplo, a taxa de transmissão vertical em Porto Alegre, de novo, né, ela é uma taxa de transição vertical que é 10 vezes a taxa de transição vertical do país. Então, a gente está falando claramente de um hotspot, né? Qualquer dos indicadores que a gente olhar para o Rio Grande do Sul vai estar acima. Qualquer dos indicadores que a gente olhar para o Amazonas, qualquer dos indicadores que a gente olhar para Santa Catarina ou para o Rio de Janeiro, vai estar acima dos indicadores nacionais, né? E aí a gente consegue fazer essa caracterização do que a gente está considerando, então, um hotspot, por vários outros indicadores, inclusive somando, né, a composição desses diversos indicadores. Bom, outra característica da nossa epidemia, além dos hotspots, é a característica de que é uma epidemia ainda do tipo concentrada, né? A Organização Mundial de Saúde e o Programa de AIDS das Nações Unidas, eles dão 3 definições de epidemia, né? Você tem uma epidemia que é considerada epidemia baixa. Essa epidemia baixa significa muito baixa na população geral e muito baixa em populações chaves, né? Aí você tem epidemias do tipo concentrada, que é baixa na população geral, mas é alta em algumas populações, em alguns segmentos da população. E você tem epidemias generalizadas, que o caso mais importante está em toda a África subsaariana, onde a população como um todo está muito exposta ao HIV. A África do Sul
em algum momento no passado, chegou a ter 25% da população com HIV. Ou seja, cada 4 habitantes do país, 1 tinha HIV. Isso a gente pode chamar claramente de uma epidemia generalizada, mas a OMS considera que qualquer coisa acima de 1% na população geral é epidemia generalizada, né? Aqui, no Brasil, na população geral, a gente tem 0,4%. É, portanto, bem abaixo de 1%. Mas, quando a gente entra em populações específicas, a gente vê isso aqui, ó. E aqui são estudos, né, que a gente fez de prevalência no país, de vários pesquisadores, né, de várias instituições, e que mostram, por exemplo, esse estudo é de 2010, em gays e homens que fazem sexo com homens, aqui incluía travestis e transexuais. Isso aqui, né, em relação a 0,4, é 25 vezes o que tem a população geral. Então, não é a mesma coisa e não dá para pensar que é a mesma coisa, né? Faz diferença e por diversas características que a gente tem que levar em consideração. O estudo que a Fiocruz fez em 2013 sobre crack mostrou para pessoas que usam crack uma média de prevalência de HIV de 5%, sendo que em mulheres é de 8,2% e em homens é de 4,0%. Essa transmissão é sexual, ela não é uma transmissão pelo uso do crack ou pelo compartilhamento de qualquer coisa, ela é uma transmissão sexual, mas é de uma exposição associada à dependência, né? Que a pessoa se expõe de uma forma completamente insegura para conseguir a droga, para conseguir se manter na dependência do crack. Aí, pessoas que usam drogas, esse é um estudo mais antigo, que aí envolve também drogas de outra natureza, 5,9%, e mulheres profissionais do sexo, 4,9%. O que está faltando aqui, e que a gente nunca teve estudo, foi um estudo populacional de travestis e transexuais. E esse ano a gente está com um estudo que já está no campo, coordenado pelo pessoal da Fiocruz lá do Rio de Janeiro, pela Mônica Malta, e esse estudo que está no campo vai dar para a gente uma perspectiva de como está essa situação na população de travestis e transexuais. Nós, ao mesmo tempo, estamos renovando o estudo de gays e homens que fazem sexo com homens, também está no campo esse ano. A Lígia Kerr, que está conduzindo esse estudo, e a gente está renovando o estudo de mulheres profissionais do sexo, que é a Célia Landman, que está conduzindo esse estudo. Então, a gente está com 3 estudos em campo para atualizar essas informações, que são ainda algumas da década passada, né, ou de 2009, 2010. O de pessoas que usam drogas é que a gente avaliou que não precisava um novo estudo, que o estudo da Fiocruz é de 2013, eles entrevistaram 7.000 usuários de crack em todo o Brasil, é o maior estudo de estimulantes de todo o mundo, e temos informação suficiente e bem atualizada para não ter que renovar nesse momento. Bom, como a gente responde a isso, né? Desde 2013, a gente vem insistindo num conceito que foi se construindo no mundo e que aqui no Brasil a gente passou a adotar em 2013, que é o conceito de prevenção combinada, né? Porque até então a gente brinca que, em certa medida, a nossa resposta durante mais de 25 anos ela foi uma resposta camisinhocêntrica, né? E que a gente colocava a camisinha como sendo a única solução, a bala de prata que era capaz de resolver todos os problemas, né? Acontece que os nossos estudos populacionais mostram que, ainda que a gente queira, tem uma parcela da população que não usa camisinha e ponto final, né? Nós temos, por exemplo, o estudo de 2013, a PECAP de 2013, que foi um estudo nacional bem amplo. A gente viu que 94% dos brasileiros sabem exatamente a importância de usar camisinha. E aí, quando você pergunta assim, e se você tiver uma relação ocasional, você usa? Isso cai para 55%. Então, embora quase todo mundo saiba da importância,
45% não usa, né? Então, você tem que ter estratégia alternativa. Você não pode apostar que tudo que você vai controlar da epidemia vai estar só na camisinha ou vai ser camisinhocêntrico, porque não é uma única solução. Existem outras soluções e a evidência tem mostrado que tem várias outras coisas que nós podemos fazer. Essa mandala, ela aponta algumas das coisas que a gente está fazendo. Então, a camisinha a gente continua trabalhando, que é a camisinha masculina e feminina, as estratégias de redução de danos para pessoas que usam droga, inclusive para pessoas que usam crack, tratar outras infecções de transmissão sexual. Essas questões a gente sempre fez. Exame de HIV no pré-natal, que cada vez a gente tem conseguido chegar mais nas mães, sobretudo depois da constituição da rede Cegonha, e que a gente conta com as unidades básicas de saúde onde o pré-natal ocorre. E as novidades estão aqui do lado de cima, né? O testagem de HIV é uma coisa antiga, mas testagem de HIV mais focada nas populações chaves, abrindo todas as possibilidades de teste possível, porque durante muito tempo a gente fez aquele teste completamente protegido. Era o teste dentro de um centro de testagem, aconselhamento, que a pessoa tinha que entrar lá, fazer o aconselhamento de 1 hora. E aí, mais recentemente, nos últimos anos, eu visitei alguns desses centros, e você conversa com os profissionais e fala assim, bom, se o cara voltar aqui no ano que vem, ele tem que passar pelo aconselhamento de 1 hora. E se ele voltar por 8 vezes, ele tem que passar pelo aconselhamento de 1 hora. Porque esse é o padrão de funcionamento. E aí a pessoa, muita gente não tem esse tempo, não tem essa condição, já sabe o que tem, o que quer, e está indo lá para fazer o teste, ponto final. Então, hoje tem várias outras estratégias, eu vou mostrar algumas para vocês, mas aqui a gente está articulando para os próximos meses, a gente já conseguiu uma resolução da Anvisa no final do ano passado, agora já tem empresas que estão registrando o produto na Anvisa, é o teste em farmácia, que é uma das novidades que vem, que a pessoa poder chegar numa farmácia, comprar o teste, levar para casa e fazer, como a gente tem com teste de diabetes, com teste de gravidez e com outros testes, né? Bom, enfim, a testagem é bastante importante, mas ela precisa de foco e precisa ser a mais ampla possível. Tratamento como prevenção, né? Que no inglês é Treatment as Prevention, o TASP, ela é uma iniciativa que a gente adotou no nosso protocolo em dezembro de 2013 aqui no Brasil, pelo comitê técnico assessor que eu mencionei, que o Dr. Esper é membro, e nesse comitê a gente aprovou, então, que todas as pessoas que têm HIV devem ser, após o teste, iniciar o tratamento antirretroviral. A evidência que a gente tem é abundante para saber que tem enormes benefícios individuais, mas também tem benefícios coletivos, porque se a gente derruba a carga viral comunitária, a gente consegue derrubar a transmissão do HIV. Então, o tratamento como prevenção a gente adotou em 2013. No final de 2015, 2 anos depois, a Organização Mundial de Saúde acabou de lançar o seu protocolo, que é inspirado naquilo que a gente fez em 2013 no Brasil, e que também tem a proposta de tratamento como prevenção. A gente tem trabalhado o PEP, né? O ano passado a gente mudou o protocolo de PEP, ampliou muito a oferta, lançou um aplicativo de PEP, tem a informação de todos os lugares do Brasil onde tem PEP disponível no Sistema Único de Saúde, para facilitar o acesso à profilaxia pós-exposição, que a gente já tinha no Brasil há bastante tempo, para profissionais de saúde primeiro, depois a gente teve expandida para violência sexual em 2010, em 2012 ele entrou no protocolo para qualquer tipo de acidente sexual, mas só o ano passado é que a gente unificou isso tudo e deu muita divulgação para a PrEP como uma alternativa. E nós estamos em plena discussão da incorporação da PrEP, né? Já tem vários estudos em curso no país, o Dr. Esper coordena um dos estudos mais importantes que está em curso, tem outros estudos chegando, mas, além disso, a gente está discutindo um protocolo como política pública. Qual a situação da cascata do cuidado hoje no Brasil, né? É uma outra maneira da gente monitorar como vai indo a epidemia, é a estimativa que a gente tem, esse dado é o final de 2014,
de quantas pessoas vivem com HIV no país. Dessas, quantas foram testadas, dessas, quantas foram vinculadas a serviço, quantas foram retidas em serviço, quantas estão em terapia antirretroviral e quantas têm carga viral indetectável. Nosso objetivo final, né, no melhor dos mundos, é que todo mundo que está aqui tenha carga viral indetectável, né, porque é isso que a gente vai conseguir avançar no sentido de controlar a epidemia. No Brasil, ao final de 2015, a gente tinha 455 mil pessoas em tratamento antirretroviral. É um dos maiores programas de tratamento antirretroviral do mundo. E com o novo protocolo que a gente implementou em dezembro de 2013, a gente ampliou muito o acesso ao tratamento inicial. Então, só para se ter uma ideia, em 2011, a gente tratava 43 mil pessoas. Em 2015, a gente iniciou o tratamento de 81 mil pessoas. A gente quase dobrou o número de pessoas que iniciou o tratamento com o medicamento antirretroviral para qualquer um que tivesse o HIV positivo. Aí uma preocupação que era completamente natural era a preocupação de que, ao iniciar o tratamento, se esse tratamento vai ter impacto, porque como as pessoas não têm clínica, elas não têm nenhum comprometimento da resposta imunológica até aquele momento, será que isso vai ter algum impacto? Será que as pessoas vão aderir ao tratamento ou não, né? E aí, aqui, é só uma maneira de medir que o protocolo está funcionando, porque os médicos estão prescrevendo e os pacientes entrando em tratamento. Isso aqui em roxo é só quem está entrando em tratamento com CD4 acima de 500. Né? E a gente vê, e essa é uma discussão assim, importante para a gente fazer, até nesse curso eu acho que vocês vão aprofundar em algum momento, a resistência dos médicos a prescreverem. Em alguns lugares a gente ainda tem isso. Né? Tem médicos que ainda resistem a fazer prescrição para o paciente que é HIV positivo, sem ter comprometimento imunológico. E aí a gente vê que em outras ações a gente tem esse problema, com PEP. Né? Tem gente que quer julgar cada um dos indivíduos que veio lá pedir a profilaxia pós-exposição. E nós não temos a menor dúvida que nós vamos viver um verdadeiro drama nacional de enfrentamento desse debate quando a gente implementar PrEP, que é a profilaxia pré-exposição, que vai precisar de uma prescrição médica e que a gente vai ter que discutir com os colegas que aquilo vai ser um medicamento que vai salvar vidas, vai prevenir a transmissão da infecção e vai ser importante. Né? Nós temos uma escola médica no Brasil, que é uma escola médica com base na escola médica francesa, e a gente é conservador em prescrição. Né? O Brasil, por exemplo, é um dos países que menos prescreve medicamento para dor, né, no mundo. Então, a gente é conservador em relação a prescrever. E esse é um embate que a gente vai ter que fazer. Né? E a gente está fazendo, mas, mesmo assim, a gente vê que o protocolo está funcionando, está sendo prescrito, os pacientes estão entrando em tratamento. Só que, quando a gente vai por unidade da federação, a gente vê que o protocolo não funciona igual em todas as unidades da federação. Então, por exemplo, no Maranhão, a gente tem 28% só das prescrições com CD4 acima de 500. Né? E aí a gente vai vendo que em cada lugar, dependendo de como foi anunciado o protocolo, de como foi a capacitação, a atualização dos profissionais, o acesso que eles têm à informação, isso tudo faz diferença em como os profissionais se engajam no protocolo e os pacientes também. O mais importante de tudo isso é que a gente está conseguindo uma excelente e crescente supressão de carga viral. E não há um demonstrativo mais objetivo de adesão do que supressão de carga viral. Né? Pode ter discurso, pode ter conversa do paciente, ele pode dizer isso, pode dizer aquilo, mas se mediu a carga viral, está suprimida, é porque o cara está tomando remédio. Não tem outro jeito de suprimir carga viral. Então, assim, suprimir carga viral significa que tem adesão. Né? E aí, isso aqui está sem a data aqui, por um erro nosso, mas é 2015. Em 2015,
No final de 2015, a gente tinha uma supressão de carga viral maior do que 2014, maior do que 2013, o que significa que o protocolo está funcionando. Não só nós estamos incluindo mais gente em tratamento, mas está tendo impacto isso. E esse é um indicador também nacional. Vale a pena a gente dizer que no primeiro trimestre de 2016, a gente tem a mesma taxa de supressão acima de 90%. Mas aí, quando a gente pega a supressão de carga viral por unidade da federação, de novo, o acesso ao conhecimento, o acesso à prescrição, o acesso a uma série de coisas tem diferença, né? E aí você pega, por exemplo, o Distrito Federal, que tem a maior supressão de carga viral, mas você pega Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, aqui estão praticamente a maioria dos pacientes de AIDS de todo o país, né? Então, esse impacto da supressão de carga viral nesses estados dá essa média de carga viral nacional bem avançada, bem arrojada. Mas a gente ainda tem muito para trabalhar em outras unidades da federação, onde a supressão de carga viral já não é tão boa. A história que a gente tem é que a gente tem um compromisso global, todos os países estão trabalhando por isso, de uma meta de que a gente precisa trabalhar essa meta 90-90-90, que basicamente é 90% das pessoas que têm HIV testadas, 90% das pessoas testadas em tratamento, 90% das pessoas em tratamento com supressão de carga viral. Esse dado é o dado de 2014. A gente tinha 83% das pessoas testadas, 62% das pessoas em tratamento, 88% das pessoas com supressão de carga viral, 2014. Isso melhorou, esses indicadores estão melhorando. E essa meta a gente tem que atingir até 2020. Então, a gente ainda tem alguns anos para chegar na meta 90-90-90. O Brasil é um país que tem plenas condições de atingir essa meta. Bom, uma das formas da gente ampliar a testagem é a testagem de pares. Nós usamos pares para tudo na história da epidemia de AIDS, né? Era pares para distribuir camisinha, pares para falar com os seus iguais, para entregar panfleto, informação, etc. E a gente não tinha usado ainda pares para teste, para diagnóstico. A Fiocruz desenvolveu um teste rápido, oral, que é muito simples, qualquer leigo pode ser treinado. A gente conseguiu da Anvisa uma mudança na resolução que só profissional de saúde podia fazer teste, e a gente conseguiu, como um teste de triagem, que profissionais do sexo fossem fazer nos seus iguais, que pessoas que usam drogas fossem fazer nos seus iguais, que gays fossem fazer nos seus iguais e travestis e transexuais fossem fazer nos seus iguais. E esse projeto, que chama Viva Melhor Sabendo, ele tem sido uma intervenção extraordinária. Dentro dos CTAs, a gente tem achado taxas de prevalência de 0,4% a 1%, né, que são pessoas que vão ao local de saúde para fazer um teste. Esse teste que a gente vai fazer outreach, vai atrás das pessoas, usando o trabalho de pares, a gente tem tido taxas de prevalência de 16%, 12%, 8%, que são taxas de prevalência extraordinária, né? Ou seja, a gente está conseguindo chegar aonde a epidemia está. E a forma de fazer isso é através da intervenção de pares, né? Uma outra coisa que a gente tem se preocupado é como trabalhar com a juventude, e a gente tem dedicado as últimas campanhas do Ministério à juventude, a instrumentos que a juventude utiliza. Por exemplo, até aplicativos de encontro a gente tem usado, a gente usou o Tinder, usou o Horner para fazer intervenções. Agora, junto com o Hornet, a gente está preparando uma grande intervenção durante os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, agora em junho. A gente está fazendo todo tipo de intervenção que vai falar a linguagem da juventude, usar os instrumentos que a juventude usa para se comunicar.
e buscar, mais uma questão importantíssima, é a gente ter lideranças jovens, né? Pessoas da juventude que saibam falar sobre HIV, saibam falar para os seus pares, saibam se mobilizar para poder, nas diversas frentes, atuar. E nós fizemos 3 cursos, selecionamos, a gente abriu 50 vagas, né? Teve mais de 1.000 inscritos logo no primeiro dia. Então, a gente, com isso, conseguiu treinar em 3 vezes 140 jovens. A última turma de 40 jovens eram todos estudantes de saúde, todos estudantes de medicina ou estudantes de enfermagem, mas o critério eram jovens abaixo de 26 anos de idade, e a gente pegou do Brasil inteiro, de populações chaves, e foi um treinamento assim extremamente importante. Esses jovens continuam extremamente ativos nos seus locais, eles têm rede de WhatsApp, têm uma atividade muito grande. A gente fez esse treinamento junto com algumas das agências da ONU, a UNAIDS, a Unicef, a UNFPA e a Unesco, e, enfim, está sendo bem bacana o desenvolvimento desse trabalho. Em relação à PEP, depois que a gente mudou o protocolo, nos primeiros, na comparação, né, entre 2014 e 2015, o mesmo período, a gente teve um aumento de 186%. Isso foi antes do Carnaval. No Carnaval, a gente lançou o aplicativo, e a gente, esse ano, fez uma campanha de Carnaval que entrava com camisinha, a gente fez um super-herói, que era o Camisinha Man, e saía com PEP, dizendo, bom, se você não usou a camisinha, aconteceu algum problema, furou, estourou, na saída do Carnaval tinha a PEP como alternativa, e o lançamento do aplicativo ajudou bastante. Em relação à PrEP, a gente constituiu um comitê técnico assessor, teve a primeira reunião em 2015, o PCDT, que é o protocolo de PrEP, está em elaboração, e a gente está, nesse momento, né, em processo de registro do tenofovir com a intricitabina na Anvisa, intensa negociação de preço com a indústria farmacêutica e incorporação da PrEP no SUS prevista até o final de 2016. Até esse momento, não tem nenhum país do mundo que adotou PrEP como política pública. Existem 3 países do mundo que têm protocolo de PrEP, os Estados Unidos da América, a Tailândia e a Malásia, mas o protocolo dá o direito do médico prescrever e a pessoa ir comprar na farmácia. Aqui a gente vai fazer uma atividade mista, pelo menos essa é a programação até o momento. A gente vai ter um protocolo do SUS, né, que a pessoa vai receber o medicamento gratuitamente, e ela tem que estar dentro do critério do protocolo para receber, mas a gente também vai abrir a possibilidade da pessoa comprar em farmácia. Por quê? Porque hoje a gente tem um mercado negro absurdo de PrEP no país, né? Todo mundo importa PrEP, traz, compra pela internet, faz de todas as maneiras, porque tem uma demanda e a gente ainda não conseguiu entrar para resolver essa demanda. Então, até o final desse ano, essas 2 estratégias devem estar disponíveis. Só mencionar o novo protocolo de hepatite C, que a gente implantou em outubro do ano passado. Nos 6 meses que nós trabalhamos com o novo protocolo, que é interferon free, né, usando essas 3 medicações que foram incorporadas ao SUS, sofosbuvir, daclastravir e cimeprevir, a gente tratou 15.000 pacientes nos 6 primeiros meses, com uma perspectiva de tratar 30.000 pacientes no primeiro ano de novo protocolo. Para se ter uma ideia, a gente trata a hepatite C no Sistema Único de Saúde há 14 anos. Em todos os anos anteriores, a nossa média de tratamento anual era de 15.000 pacientes por ano, sempre abaixo de 15.000, 11.000, 12.000 por ano durante os 13 anos. Nesse ano, só em 6 meses, nós já tratamos 15.000 pacientes. Essa medicação ela é importantíssima para a co-infecção com HIV, porque ela cria a condição de tratar o paciente HIV positivo sem muito impacto em relação às drogas que o paciente tem que usar para o HIV. Então, ela é importantíssima para isso e para várias outras questões. Por exemplo, vocês devem ter ouvido falar que a fila do transplante de fígado no Brasil ainda é bastante grande e que a pessoa, às vezes, consegue um fígado novo, faz o transplante
e perde o fígado para hepatite C em 2 anos após o transplante. Então, com essa medicação, a gente vai tratar o pós-transplante e vai evitar essa necessidade do retransplante ou das complicações que vai ter. Enfim, essa medicação tem uma taxa de cura de acima de 90% e tem sido uma questão extremamente importante na política pública do Brasil. A gente trabalha também as questões legislativas, do que a gente chama de preparar o ambiente para que a gente possa trabalhar melhor. A melhor das vitórias que nós tivemos nos últimos tempos foi a aprovação da lei em 2014, uma lei que estava 12 anos parada no Congresso Nacional. A gente conseguiu tirar ela do armário e conseguiu aprová-la em 2014, que define crime discriminar as pessoas portadoras do HIV. Nossos desafios são atingir a meta 90-90-90. Esse desafio é até 2020, mas ele tem como objetivo os objetivos do desenvolvimento sustentável. Quem lembra das metas do milênio, que até 2015, de 2015 a 2030, os países assinaram um novo acordo global que é atingir os objetivos do desenvolvimento sustentável. E nós temos como meta acabar com os níveis epidêmicos, não é acabar com a AIDS, mas acabar com os níveis epidêmicos de AIDS até 2030. Isso vale para a malária e vale para a tuberculose. E a gente conseguiu incluir nos ODS, em 2015, uma decisão sobre priorizar e dar importância para hepatites virais também, que não tinha entrado nos objetivos do milênio. Os nossos desafios são atualizar os 2 protocolos. Esse mês de maio, a gente tem, o mês que vem, a reunião do Comitê Técnico Assessor, que vai atualizar o protocolo de adulto, com novas drogas que chegaram, com novas perspectivas de mudança, de segunda linha, de resgate, enfim. Tem uma discussão sobre isso e também o protocolo clínico de crianças e adolescentes, que a gente também vai mudar na direção do testar e tratar, que é uma direção global e que a gente ainda está meio defasado em crianças e adolescentes. Os eventos que a gente tem pela frente, desafiadores, a semana que vem em Nova York, a Assembleia Geral da ONU sobre drogas, pega toda a perspectiva da nossa população de usuários de crack, portanto, ela é uma assembleia-chave para a gente, porque define a política de drogas do mundo, e, portanto, vai ter impacto no Brasil. Uma reunião de alto nível da ONU de HIV, convocada para junho de 2016, e a Conferência Internacional da International AIDS Society na África do Sul, em julho de 2016, que o Brasil sempre tem uma presença muito expressiva nessas conferências internacionais. Era isso, muito obrigado pela atenção e desculpa aí o excesso de tempo.